Olá amigos, eu sou o Ricardo Sócio, bem-vindos ao canal do Sócio 2 e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre direitos do consumidor, né? Eu já antecipo, porém, que não é uma série de vídeos voltada para operadores do direito, tá? Não é voltada para estudantes de direito, não é voltada para advogados, não é voltada para pessoas que se preparam para concurso público. É uma série voltada para o consumidor comum, tá? Para pessoas comuns que precisam ter o mínimo de noção do direito do consumidor para se defender nas relações que travam no dia a dia, que todos nós travamos no dia a dia, né? Relações de consumo, né? Então, em consequência disso, nem sempre eu vou usar termos técnicos, nem sempre eu vou usar classificações com rigor doutrinário científico, tá? Eu vou sempre buscar simplificar as explicações, usar termos da linguagem leiga. Se eu precisar usar um termo técnico, sempre explicando o que significa, né? Que é para justamente o vídeo se tornar acessível para todo mundo, né? Eu vou ter que fazer vários vídeos, porque nesse canal aqui, o canal 2, eu ainda não estou com o tempo do YouTube liberado, né? Então obrigatoriamente eu vou ter que dividir a série, fazer uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar de uma parte um pouquinho teórica, um pouquinho chata, mas sem a qual não dá pra gente prosseguir, porque se a gente não passar um pouquinho rapidinho pela parte teórica, você não consegue pensar o direito do consumidor, né? Você tem que ter, eu tenho que conseguir passar para vocês a lógica do Código do Consumidor, do sistema do consumidor, para que você consiga raciocinar. Porque se a gente usar a lógica comum, a lógica civilista no direito do consumidor, a gente sempre vai chegar a conclusões erradas, tá? Por que disso? Porque o Código Civil, o direito civil, que é o que vem regulando as nossas relações, aí, se a gente considerar o Código de 1916, né, que vigorou até 2003, somando-se o Código Civil atual, né, são aí quase 100 anos de um direito civil baseado em ideais da Revolução Francesa, lá de trás, né? O Código de 1916 foi totalmente inspirado nos ideais da Revolução Francesa, ideais de igualdade, inclusive, né, que igualdade era um dos lemas da Revolução Francesa. Então, em razão disso, a lógica civilista ela parte de um princípio de igualdade, de um princípio de paridade. O que quer dizer isso? Ele parte da premissa de que as partes estão em patamar de igualdade de forças, né? Se elas tiverem que lutar para defender o interesse de cada uma em um conflito, esse código, o Código Civil, parte da presunção da paridade, da igualdade. Por que isso era assim? Porque na época da Revolução Francesa, na época em que o Código de 1916, já com atraso, né, porque a Revolução Francesa era de um século antes do Código, mas a gente tem que levar em conta que historicamente isso, naquela época, as comunicações eram lentas, as notícias tinham que chegar no Brasil, os estudiosos irem para Paris para estudar o direito como estava sendo tratado lá, trazer as ideias para o Brasil, isso virar projeto, ser votado, enfim. Passou um século entre a Revolução Francesa e a entrada em vigor do Código de 16. E no século XVIII as relações eram de certa forma igualitárias, né? Se você fosse comprar um produto qualquer, se você fosse comprar uma mercadoria qualquer, você vai comprar uma camisa, você ia na loja de camisa, geralmente era o próprio alfaiate que estava ali vendendo a camisa, você via cara a cara o alfaiate. Se você tivesse que reclamar, você reclamava, o alfaiate era seu vizinho, morava no seu bairro, né? Então as relações eram relativamente igualitárias. Agora, no final do século, na segunda metade do século XX principalmente, isso deixou de ser assim, né? Nós vivemos uma época de relações massificadas. Você compra um produto que você não vê a cara de quem fez, tá certo? Você vai comprar em uma loja, você não conversa com o dono da loja. Quem está ali na linha de frente da loja é um mero funcionário, que não tem poder decisório nenhum, né? São grandes redes, são empresas multinacionais que travam milhões de relações por dia. Pensa aí em um site, né, de vendas, milhões de compras e vendas feitas numa semana. Você não vê, não tem uma cara, não tem alguém com quem você possa resolver o seu problema diretamente, né? Pensando em tudo isso, o sistema do consumidor foi pensado já em uma lógica diferente. Ela não é paritária, ela não presume a igualdade, ao contrário, ela presume a vulnerabilidade. Vulnerabilidade do consumidor.
que significa isso? Ela presume que o consumidor é necessariamente a parte fraca na relação de consumo. E isso é uma presunção absoluta. Em direito, presunção absoluta significa não admite prova em contrário, né? Então, para fins do Código de Defesa do Consumidor, para fins do sistema de consumidor do Brasil, que tem raízes constitucionais na Constituição Federal, o fornecedor está aqui, grandão, fortão. O consumidor está aqui, pequenininho, fraquinho. Então, o que acontece? Se você for analisar uma relação de consumo, se você for ter que decidir como solucionar um conflito consumerista, você vai aplicar a presunção de vulnerabilidade. E as leis que regem o direito do consumidor fazem o seguinte. Elas colocam o consumidor lá em cima. Ou seja, para que o consumidor possa brigar em pé de igualdade com o fornecedor, o Código do Consumidor, vamos falar especificamente Código do Consumidor aqui. O Código do Consumidor dá ao consumidor uma série de prerrogativas, uma série de direitos que o fornecedor não tem, né? Então, se a gente se um leigo tenta analisar um problema de relação de consumo sem saber os fundamentos do Código do Consumidor, ele vai chegar a uma conclusão errada, porque ele vai falar, poxa, mas o consumidor tem esse monte de direitos, isso fere a igualdade, porque o fornecedor não tem essas armas para lutar, né? Mas aí é que está. Não se aplica a igualdade nas relações de consumo, né? Porque o consumidor não tem como brigar de igual para igual com um mega fornecedor, né? Porque hoje em dia todas as relações são massificadas, você não compra nada cara a cara com o vendedor, talvez você compre o pão que você compra na padaria da esquina, mas é só, né? O resto tudo você compra de mega fornecedores, vendedores que estão na ponta de uma cadeia de consumo longuíssima, e lá atrás tem uma multinacional, né? Então o Código do Consumidor dá uma série de direitos que o fornecedor não tem. Disso decorre principalmente a chamada responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva, ela se contrapõe à responsabilidade subjetiva, que vigora nas relações igualitárias, nas relações regidas pelo Código Civil. No Código Civil, se alguém provoca um prejuízo para você, você é obrigado, para ser indenizado ou para ter o seu dano ressarcido, ter o seu dano reparado, você é obrigado a provar que a parte que você está acusando provocou aquele dano, que ela é culpada, que ela agiu com culpa lato sensu. Culpa lato sensu abrange dolo ou culpa, né? Você tem que demonstrar que aquela pessoa de quem você está cobrando é o causador do dano, que ela teve culpa na ocorrência do evento danoso. Nas relações do consumidor, em regra, existem exceções, mas em regra, vale a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Você não vai atrás de saber se o fornecedor teve culpa. Se ele te vendeu um produto e esse produto chegou em casa, você abriu, o produto estava estragado, estava quebrado, não funciona, você não precisa provar que foi aquela loja de quem você comprou que provocou o dano. Você não tem que provar que foi ela que estragou o produto, tá certo? A responsabilidade é objetiva. O que você tem que provar? Duas coisas. Você tem que provar que você comprou daquela loja e você tem que provar que o produto não funciona. Só isso. Se teve culpa ou não tem culpa, não entra em discussão nas relações de consumo. Ah, mas isso é injusto. Fere a igualdade. Não se aplica à igualdade. Por quê? O fornecedor, vamos supor que você comprou uma televisão e essa televisão chegou na sua casa, você viu que ela estava quebrada. Estava lacrada na caixa, bonitinha. Você tira ela da caixa, você vê, está quebrada. Você vai reclamar com a loja que você comprou, uma mega rede de magazines aí, né? Você vai reclamar com a loja vai falar, mas não fui eu que quebrei, veio da fábrica. O Código do Consumidor diz, problema da loja. A loja, que é um mega fornecedor, se não foi ela que quebrou, ela que vai brigar com o fabricante que entregou o produto quebrado para ela. Por quê? Porque o fornecedor loja e o fornecedor fabricante, presume o Código do Consumidor, são gigantes. Eles que são grandes, eles que se entendam, eles que briguem em pé de igualdade entre eles.
O consumidor não é obrigado a entrar nessa briga. O que importa para o consumidor é o seguinte: ele pagou, ele tem direito a receber o produto funcionando perfeitamente. Uma outra consequência da presunção de vulnerabilidade do consumidor no CDC é a chamada responsabilidade solidária. Em direito, o que significa essa palavra solidariedade? No caso do direito do consumidor, no regime do CDC especificamente, significa que qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecedores é responsável pela reparação do dano que você sofreu em razão de um produto que não funciona direito ou de um serviço que não cumpriu a sua finalidade, né? Então, se você adquirir um produto que não funciona do jeito que ele tem que funcionar, que não cumpre o seu propósito, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem igualmente pelo seu prejuízo, tá? No nosso exemplo, vamos colocar aqui, a gente tem o fornecedor 1, o fornecedor 2 e o fornecedor 3. Sendo que 1 é o fabricante, o fornecedor 2 é o distribuidor e o fornecedor 3 é o lojista. E aqui o consumidor. Eu comprei a minha televisão. Cheguei em casa, liguei a televisão na tomada e a televisão simplesmente não funciona, tá? Em regra, se a gente leva esse problema até a loja manda a gente procurar o quê? A assistência técnica, que é uma representação da fábrica, tá certo? Mas pelo regime do Código do Consumidor, qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo é responsável pela solução do meu problema. Isso desde que o produto esteja dentro do prazo de garantia legal, que vai ser objeto de um próximo vídeo que a gente vai falar, tá certo? Então, estando dentro do prazo de garantia legal, você pode exigir a solução do seu problema de qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecedores, tá? Geralmente, o que acontece é que a loja passa a gente para a rede de assistências autorizadas, mas a rigor ela teria a obrigação de resolver imediatamente o nosso problema, tá certo? Ou nos dando uma televisão nova, ou providenciando o conserto daquela televisão, tá certo? Não interessa. A loja teria que resolver o problema, porque a responsabilidade no regime do CDC é solidária. Ricardo, mas não foi a loja que produziu a televisão defeituosa. Lembre-se, além de ser solidária, como eu disse antes, a responsabilidade é objetiva. Ela não depende de culpa daquele fornecedor específico, tá certo? A loja resolve o meu problema e depois ela que vai brigar de igual para igual com os colegas dela, fornecedores da cadeia de fornecimento, tá certo? Isso faz parte da chamada teoria do risco do negócio, né? Se você quer ser um distribuidor, se você quer ser um fabricante, se você quer ser um lojista, conheça as regras. Você vai ser responsável por aquilo que você está vendendo, tá? O que você está vendendo, o que você está produzindo, você vai ser responsável, portanto, esteja preparado. Se você não quer assumir essa responsabilidade, não se estabeleça, tá? Vamos prosseguir um pouquinho, aprofundar um pouquinho nessa questão, né? Vamos supor que eu tenha seguido a recomendação do lojista e buscado a rede de assistência técnica que pertence ao fabricante, né? Assistência técnica é uma representação do fabricante. Uma vez que eu assumi esse caminho, qualquer um dos três que eu escolher para buscar a minha solução, tem 30 dias para apresentar essa solução definitiva para o meu problema. Passados esses 30 dias, se não for me dada uma solução definitiva, eu volto a ter o direito de exigir a solução do problema de cada um desses fornecedores. Esse é o fim do nosso primeiro vídeo, espero vocês no próximo, obrigado por terem assistido.